Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Loja MAP. A tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte. Tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606. Atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, empresa especializada em materiais para serralheria e indústria. Comercializa calhas galvanizadas até 7 metros e acessórios em geral. Agora, fabricando telhas de aço para coberturas residenciais, comerciais e industriais. Aço Norte, Rua 10, 0462, telefone 3322-7417.
Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias. Fórmula e Companhia. Farmácia de manipulação. Uma fórmula de total confiança. Fórmula e Companhia. Barretos, Guaraci e Altair. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer um barretense que está vencendo lá fora. Há muitos anos deixou Barretos, mas sempre com os pés aqui na terrinha, tem parentes e tudo mais. Luiz Gustavo Vicente Pena, advogado, é militante na advocacia na cidade de Sertãozinho, com base também em Ribeirão Preto, Barrinha e toda aquela região de Ribeirão Preto. Dr. Luiz Gustavo Vicente Pena vai abordar assuntos relevantes sobre o direito penal e bastante coisa sobre a atualidade, sobre o que a mídia focaliza hoje. Dr. Luiz Gustavo, prazer muito grande recebê-lo no programa. Prazer todo meu, novamente estar na cidade de Barretos, uma cidade acolhedora, que sempre tratou meus entes com muito carinho, principalmente a mim, pela qual a estrutura na educação foi obtida nesta cidade. Como sempre, é um prazer e obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso chamá-lo de Gustavo, porque desde criança chamamos assim, conheço esse menino há muitos anos, foi colega do meu filho. E você nasceu em Barretos, né, Gustavo? Sim, nasci em Barretos. Que ano que você nasceu em Eu Barretos? nasci em 74, dia 27 de setembro de 74. 74. Tá com? Eu estou com 40 anos. 40 anos, tá 40 anos. enxuto ainda, tá jovem ainda, né? 40 anos. Gustavo, você fez o primário em Barretos. Em Barretos, onde você fez o primário? Eu fiz no Antônio Olímpio. Antônio Olímpio? No Antônio Olímpio. Já era o prédio novo? Já era o prédio novo? Já, é né, aquele você fez? Próximo à igreja. Eu sei, mas... Não, porque tinha um prédio antigo e o prédio novo já era novo já nessa época, né? O prédio atual, né? É o prédio atual. É o prédio atual. Você fez todo o primário ali? Eu fiz todo o primário. E o ginasial? Não, o ginasial, eu chegamos um período que mudamos para a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde eu estudei 3 anos. Posteriormente voltei para a cidade de Barretos e logo em seguida fui para Ribeirão Preto, fui finalizar o 3º ano, o cursinho e tudo mais. Mas então o seu ginásio foi feito em Dourados, então? Não, na verdade eu fiquei em Dourados até a minha 5ª série. Até quinta série. Voltei na 7ª série, fiz 7ª e 8ª série no Antônio Olímpio. Antônio Olímpio. Aí no 1º ano eu fui para Ribeirão Preto. Sim. Você lembra alguma professora do primário que marcou? Professora Carolina e professor Edmundo de português. E a professora Carolina de história. Tenho muita curiosidade e muita vontade de revê-los, né? Pessoas maravilhosas. É porque é difícil, né? Você já praticamente não vem a Barretos com frequência, né? Então fica muito difícil encontrá-los. Como é que foi essa sua vocação para a advocacia? Por influência da minha mãe e também de uma tia por afinidade, a doutora Tilene de Almeida Moraes, que foi procuradora, faleceu não faz muito tempo. Sim. E sempre o interesse em lutar pelos direitos e defesa social. E fiz a faculdade de Direito pensando num concurso público. Sim. Né? E durante a minha faculdade eu trabalhei, o senhor deve conhecer, o professor Rui Geraldo Camargo Viana, né, catedrático lá de São Francisco. Você fez aonde, Direito? Eu fiz na FMU. FMU? Na FMU, Faculdade Metropolitanas Unidas. Durante a minha faculdade devo falar, porque é um incentivo ao estudante, fui bolsista da FAPESP, né? Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. E essa bolsa existe ainda? Existe. Sim. É um fomento muito importante, tanto para graduação quanto pós-graduação. Porque as pessoas falam muito em FIES, a FAPESP, não é uma bolsa... integral? Não é uma bolsa integral, é um auxílio. E você precisa desenvolver um estudo para o Estado.
Então você faz um projeto, né? Meu projeto de pesquisa na época foi prescrição e decadência, foi desenvolvido no Largo São Francisco, na USP, e o Estado pagava uma bolsa e você tinha que retribuir. Como seria isso? Você, no final do auxílio, tem que entregar um trabalho científico, né? E passar por uma banca de avaliação e tudo mais. E logo no primeiro ano você já pode conseguir a bolsa? Não. Você pode conseguir a bolsa, não sei se houve modificações atuais, porque sempre há algumas reformulações. Na época eu consegui no 4º para o 5º ano. Do 4º ano para o 5º ano de faculdade. Então os primeiros anos você praticamente pagou a faculdade? Não, porque eu sempre fui, eu sempre quis ver a prática, como que era na prática, como era a teoria. Sim. E o primeiro momento, primeira oportunidade, a minha mãe, a Nilza, eu sempre muito curioso de ver a prática, eu pedi para ela conseguir um estágio para mim em São Paulo. Isso o senhor analisa primeiro ano de faculdade. E ela ligou para o doutor desembargador Sérgio Querrieri Rezende, não sei se conhece. O Sérgio, com muita delicadeza e sempre muito educado, hoje o encontro e damos boas risadas, né? Falou, primeiro ano, impossível. Né? Não tem experiência nenhuma. Não tem experiência nenhuma. O que ele vai fazer? Vai levar um processo no fórum, né? Exatamente. Uma petição para protocolar não só isso. Não tem nem como fazer. É lógico, né? Foi aí que eu encontrei uma pessoa que é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, até esteve recentemente no meu aniversário, na cidade de Sertãozinho, que é o desembargador Rui Geraldo Camargo Viana, que eu brinco que ele é mais doido do que eu. E ele aceitou, me colocou como estagiário dele, falou, vou tentar colocar você como estagiário, porque ele achou que eu ia desistir nos primeiros meses. No primeira semana ele falou que eu tinha que ter um curso completo de computação. Posteriormente eu vi que no escritório não precisava de nada do curso de computação. Você queria testar você? Queria testar. E sempre pedindo um curso. Aí no terceiro mês, que eu sempre levava os cursos que ele pedia, ele falou, chega de curso, eu vou te efetivar. E fiquei 9 anos com ele. 9 anos? 9 anos com ele. Saí tendo em vista... Então formou e continuou no Continuei escritório. com ele. Continuei 4 anos com ele. Eu trabalhava no período da manhã e da tarde. Foi um grande aprendizado. Passei minha faculdade para a noite, do terceiro ano passei minha faculdade para a noite. E no primeiro e no segundo ano, eu trabalhava no período da manhã. E para mim foi um dos maiores aprendizados. Tanto trabalhar com o Dr. Rui, tanto passar um período no escritório Brasil Solomão, em Ribeirão Preto. Depois de lá, isso em São Paulo que você... Isso em São Paulo, na capital. Depois já foi direto para Ribeirão Preto? Fui direto para Ribeirão Preto. E como é que você se encaixou no escritório do Brasil Solomão? Também atrevido. Atrevido. Num período, o Dr. Rui conhecia... Aliás, o advogado criminalista tem que ser um pouquinho atrevido, né? Não tenha dúvida, né? O Dr. Rui conhecia o Dr. Brasil e o Dr. Rui, como você sabe, ele faz bastante palestras. Então, faz palestras em Brasília, São Paulo, no STJ, no STF. E um período que eu estava lá, ele falou, estou indo para Ribeirão Preto, próximo à sua cidade. Eu falei, eu vou com você. Chegando aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Brasil Solomão. Quando eu comecei a adentrar nos prédios da Unesp, comecei como aluno ouvinte, e já estava tornando muito difícil, sendo que eu ia para o interior, ficava na quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, e eu só trabalhava segunda e terça. E aí eu tomei a iniciativa, embora o Dr. Rui não queria, mas eu tomei a iniciativa e falei, Dr. Rui, estou desligando do escritório, estou indo para o interior. E foi assim que eu vim para o interior, conversei com o Dr. Brasil Solomão, na época ele nem estava precisando de advogado, mas com muita gentileza me abraçou no escritório, onde eu desenvolvi um trabalho durante 4 anos. A última vez que eu te encontrei, fisicamente, foi lá no escritório do Brasil Solomão, alguns anos atrás, né? Até me surpreendia, eu não sabia nem que você estava trabalhando nesse grande escritório lá de Ribeirão Preto, né? Que foi um grande aprendizado. Não tenha dúvida, é um escritório extraordinário que tem diversos segmentos do direito, né? Que fazem direito previdenciário, tributário, penal também, né? Muita coisa lá.
E você ficou quantos anos lá no Brasil Solomão? 4 anos. 4 anos. 4 para 5 anos eu fiquei no Brasil Solomão. E você lá só fazia direito penal também? Não. Engraçado, eu fazia a parte de direito civil e comercial. Eu entrei na área penal por um acidente. Por um acidente. Acidente de percurso. Acidente de percurso. Um desafio. A doutora Rebeca Mendes Batista, juíza na época de direito da primeira vara civil da Comarca de Sertãozinho, eu fui despachar um inventário com ela. E ela, tendo a grau de amizade, né? Ela falou, ô Pena, você não leva jeito para a área civil. Para mim foi um choque. Né? Já fazia 15 anos que eu estava na área, 14 anos que eu estava na área. Falei, como não levo? Ela falou, não, você leva jeito para a área criminal. Eu falei, doutora Rebeca, eu não sei a área criminal, nunca participei de uma audiência criminal. Ela falou, então você se prepara que sexta-feira você tem um júri. Eu falei, como? Não estou nem sabendo que eu tenho um júri sexta-feira. Ela falou, estou te nomeando. E aí, conversa vai, conversa vem, ela entrou em contato com um grande amigo dela, que tornou-se um grande inspirador, que é o Dr. Juliano, de Santa Rosa do Viterbo, fez um júri comigo, era uma tentativa de homicídio, e ganhamos, né? Sem ele, não poderia ter feito nada, e me apaixonei. E hoje, a minha vida é a área criminal. Na verdade, o direito penal é a primeira paixão do estudante de direito, né? É um direito que é atual, sai muito mais nos jornais, na imprensa, do que outros ramos do direito, né? Exatamente. Aí você se apaixonou e aí começou só a fazer a área penal? Eu só comecei a fazer a área criminal, abri um escritório, saí do Brasil Solomão, na véspera do meu casamento. Falei para Janaína, Janaína, vou percorrer um caminho tortuoso, mas tem que ser agora. A minha esposa atual, né, ela me apoiou. Ela é advogada? Não, ela é psicóloga. Para me aguentar só um psicólogo mesmo. Psicólogo, né? E montei um escritório, hoje, graças a Deus, está dando certo. Temos uma equipe boa que me auxilia, sem eles também não daria conta, tendo em vista a complexidade da área criminal hoje. Hoje você, para trabalhar na área criminal, você sozinho não consegue, né? Tendo em vista que hoje o que funciona na área criminal é o corpo a corpo, né? Corpo a corpo com o cliente hoje, principalmente, ele, além de um apoio, né, jurídico, ele precisa de um apoio psicológico. E muitas vezes, embora não seja psicólogo, muitas vezes ele quer ouvir uma palavra apenas. Então você tem que dar um apoio para eles também. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Vamos abrir o nosso primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já. Hoje trazendo o advogado e professor em Direito, Luiz Gustavo Vicente Pena. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o advogado e professor em Direito, Luiz Gustavo Vicente Pena, de família tradicional em Barretos, hoje advogando e exercendo a sua profissão em Sertãozinho e sendo professor também na cidade de Ribeirão Preto. É isso, né, Gustavo? Sim. Na verdade, não é em Ribeirão Preto, por incrível que pareça. Eu dou aula na cidade de Ituverava, na cidade de Franca e na cidade de Jaboticabal. Aula de Direito Penal. Aula de Direito Penal. E fui convidado para em Bebedouro, na Unifafip, pelo um grande amigo, Rafael Catani, que é o coordenador, mas infelizmente por impossibilidade de horários e de agenda não houve a concretização. Como é que você viaja para todas essas cidades, advogando intensamente dessa forma? Tem tempo para tudo isso? Como eu falei para você, o auxílio da minha equipe é indispensável. É fundamental, né? É fundamental. A minha equipe é fundamental. Você tem quantos advogados no escritório? Na verdade, nós estamos com 4 advogados e eu tenho 2 assistentes comigo. Né? São 2 pessoas ligadas a mim, que praticamente me auxiliam na minha agenda, né? Na minha docência, me auxiliam nessa parte.
e os 4 outros me auxiliam em relação às audiências e aos processos criminais. Sei. E você leciona direito penal em todas essas... E toda noite, então, você tem aula para proferir, De manhã, né? também. De manhã também? De manhã também. Eu vou, por exemplo, só apenas a título de exemplo, na terça-feira eu dou aula à noite em Jaboticabal. Na quarta-feira, um exemplo, eu vou... Na quinta-feira, vamos colocar. Na quinta-feira eu vou para Ituverava, no período da manhã. Saio 11 horas, vou para a sede do escritório, que fica na cidade de Sertãozinho. Fico lá até umas 6 horas da tarde. E 6 horas volto para Ituverava. E termino de dar aula. Saio umas 11h30 da noite. Doutor Luiz Gustavo Vicente Pena, atualmente está em voga, está em moda a discussão sobre a menoridade, a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Como é que você analisa tudo isso? É uma grande celeuma. É indiscutível que hoje... A violência está muito grande, praticada por menores, né? Então o pessoal já não aguenta mais. Exatamente. Então, a população, se você fazer uma pesquisa entre a população, dá 80% a favor da diminuição. Mas muitos juristas são contra, dizendo que o que interessa é a educação, é saneamento básico, é dar estrutura moral e educacional para essas crianças. E você, como um professor de direito... Coaduno com esse posicionamento, tendo em vista que o grande problema, o que no meu entender, o grande problema disso é a ausência de políticas públicas. Havendo político, o Brasil está querendo inverter a ordem dos fatores. Se, porventura, nós sentarmos, aplicarmos dinheiro através das políticas públicas nos órgãos e, posteriormente, percebermos que continua a criminalidade avançando entre os menores, aí sim, acredito eu, que podemos fazer uma reforma na Constituição Federal e pensar numa redução. Mas, como está, compartilhando o entendimento de Roberto Sanches Cunha e alguns outros doutrinadores penalistas, acredito eu que é uma cláusula pétrea. Então, como está fazendo o Congresso, inconstitucional. Mas tem muitos juristas que entendem que não tem nada de cláusula pétrea aí, né? Dá para mudar por uma emenda à Constituição. Uma emenda constitucional, mas essa é uma questão que, infelizmente, segundo o posicionamento, o Marco Aurélio, também, o ministro Marco Aurélio, já entendeu que também não é uma cláusula pétrea. Né? Não é uma cláusula, não é uma cláusula pétrea. No meu entender, mas é uma questão que cabe muitos debates. Acredito eu, principalmente, como faremos a gestão dos menores nas grandes centros penitenciários. Como o senhor deve saber muito bem, os grandes centros penitenciários estão arcaicos. Não tem como abraçar esses menores. Tendo em vista que numa cela de, um exemplo, 12 pessoas, tem 30, aonde direitos humanos são violados a cada dia que passa de forma geométrica. Como que fazer com que o trabalho da Fundação Casa, o trabalho da Fundação Casa no estado de São Paulo, eu sei disso porque participo entre aspas, ativamente da Fundação Casa, é um trabalho exemplar. Não sei se o senhor sabe, a Fundação Casa da cidade de Sertãozinho é um dos grandes exemplos do estado de São Paulo. A Fundação Casa que fechou em Barretos, né? Fechou em Fundação Casa em Barretos? Eu não sabia. Isso aí foi uma novidade que o senhor passou, eu não sabia. E como continuar dando a educação, todos os recursos, o atendimento psicológico, porque, como o senhor bem sabe, o ECA prioriza o relacionamento com a família, né? E a reintegração social, embora seja uma das 6 finalidades da pena. Mas como fazer isso dando atendimento prioritário aos menores nos grandes centros penitenciários? Essa é uma grande discussão. Porque o problema é o seguinte, enquanto não se pratica as políticas públicas que nós todos almejamos, né? E que os governantes têm que aplicar, os menores continuam agindo com muita violência, pelo menos uma parte deles praticando crimes hediondos, essa coisa toda. Enquanto não se pratica essa política pública, enquanto não se dá um atendimento real ao ECA, né? Porque o ECA existe, mas ele é deixado de lado em muitas e muitas ocasiões. Enquanto isso, como a gente faz? Deixa
não se pratica política pública e a violência continua, como é que nós fazemos enquanto isso? Uma sugestão, como no ECA existe uma previsão máxima de 3 anos e mínima de relatório 6 meses. Aumenta esse tempo. Teria que aumentar alguma coisa, né? Tem que ser Porque feita. hoje a Fundação Casa não tem vaga, né? Hoje a Fundação Casa não tem vaga. Então nós percebemos que o grande desespero é apresentar o relatório conclusivo. O que seria o relatório conclusivo? É mostrando para os magistrados que os menores estão aptos a voltar à sociedade. E esse desespero de apresentar o relatório conclusivo, o senhor sabe muito bem que acaba colocando um menor despreparado ainda para voltar ao seio da sociedade, cometer outros atos. Aumentando o prazo mínimo do relatório. Conforme um tráfico de drogas, põe 1 ano e meio. Em relação ao homicídio, pode pôr uns 5 anos, internação de 5 anos, um homicídio. É uma coisa gravíssima, né? Eu acredito que os menores que nós falamos, não aqueles menores que existem, vários tipos de delinquência, né? Como vocês sabem, a subcultura delinquente e tudo mais. Aqueles menores que é apto a cometer o ato infracional, né? Por vaidade, né? Às vezes até na tentativa de experimentar novos desafios, que isso acontece, o senhor sabe muito bem, eles vão pensar 2 vezes. Muitos juristas também e muitos apoiadores dessa tese dizem respeito a grandes países europeus não têm idade mínima, né? Estados Unidos me parece que não tem idade mínima. E é o que poderia ser colocado no Brasil, dependendo da situação do crime, dependendo da gravidade do crime, se daria a pena, porque hoje um menino de 12, 13 anos já está sabendo mais do que um adulto. Como é que você vê isso? Não ter essa idade mínima para... É a mesma situação. Responder pelo Código Penal, e não pela... responder pelo Código Penal. Não tendo a idade mínima, é discutível porque envolve aquelas questões do desenvolvimento, né? Até onde o menor ele tem, né? Porque como a criança menor de 12 anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o adolescente de 12 e 18, podendo prorrogar 18 a 21 lá na Fundação Casa. É discutível. Eu acredito que pode reduzir um pouco, mas muitas vezes uma criança de 8 anos, vamos falar 7 anos, eu acredito que não tem a questão biológica. Eu acredito que tem a questão biológica. É discutível essa questão. Como é que você, como advogado criminal, professor de direito penal, vê o problema da impunidade no Brasil? Existe a impunidade, né? E por que ela existe? Você foi injusto comigo. Existe a impunidade. Existe a impunidade. Eu quero a fala do advogado criminal, existe a impunidade, né? Sim. E isso não há como questionar ou negar. Mas por que existe a impunidade? Essa que é a grande questão. Existe a impunidade devido à grande quantidade de recursos que temos no Código de Processo Penal. E existe, como eu falei no início, o nosso Instituto Prescrição. E o advogado criminal, normalmente, ele faz tudo para chegar a esse ponto, né? O nosso primeiro objetivo é a prescrição. É a prescrição, né? Posteriormente, a absolvição. E terceira, a redução de pena. Né? Então, tendo a pessoa que até fala assim, só vai preso, infelizmente está no dito popular, que só vai preso os descamisados, né? Por quê? Porque as pessoas que têm condições financeiras contratam uma boa banca de advogados que fará de tudo para recorrer até o Supremo Tribunal Federal e, como o senhor sabe muito bem, indo para o Supremo Tribunal Federal, chegando no Supremo Tribunal Federal, são muitos anos, né? Percorrendo até entrar na pauta um processo. Já até chegar, se entra na pauta, né? Se entrar, porque você pode entrar com embargos, pedir desistência, pedir sustentação oral e tudo mais. Já deu a prescrição. Né? Já deu a prescrição. Só para o senhor ter uma ideia, lá no meu escritório, não poucas as vezes que nós conseguimos prescrição em homicídio. Em homicídio? Em homicídio. Para você ver que não tem como negar que há injustiça. Mas, como deixar bem claro, nesses casos, tomar muito cuidado, que há injustiça, mas a justiça tardia também é injustiça. Você sabe que tem...
conheço até a sua resposta, eu vou fazer uma pergunta que o leigo gosta de saber, e ele sempre faz essa pergunta ao advogado criminal. Você sabendo que a pessoa tem culpa no cartório, você sabendo que a pessoa cometeu um crime, como é que você defende essa pessoa? Muitos já devem ter perguntado isso para você, principalmente o leigo, o advogado não te pergunta isso. Sim. E como é que você responderia à comunidade leiga? Eu aprendi, com o decorrer do tempo, que eu não posso trabalhar com fatos extra-autos. Se estiver nos autos, estiver comprovado nos autos que ele realmente praticou, a primeira pergunta, a primeira frase que eu falo para ele para os clientes, se você estiver mentindo para mim ou para qualquer membro da minha equipe, você só está cavando a sua cova. Ou seja, eu não vou perguntar para ele se é verdade ou não. Eu vou trabalhar apenas com o que está nos autos. Com isso, torna-se um pouco mais agradável, menos pesado. E, na verdade, como o senhor também sabe, a minha resposta, eu não trabalho para o cliente, né? Para fazer absolver o cliente, não. Eu trabalho para fazer valer os direitos do meu cliente. Vamos continuar esse assunto que é bastante polêmico e bastante interessante para o nosso telespectador após o intervalo para os nossos apoiadores culturais. Voltamos já já com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o advogado e professor em Direito Penal, Dr. Luiz Gustavo Vicente Pena. Dr. Luiz Gustavo, no bloco anterior, a gente estava falando sobre como o advogado age sabendo que o seu cliente cometeu algum crime e como você me disse no intervalo, até os seus alunos perguntam a você, como é que o senhor pode defender um estuprador sabendo que ele é um estuprador? Vamos lá com a sua resposta, Dr. Luiz Gustavo. Eu não defendo ele, eu defendo os direitos dele. Direitos. É uma saída boa. É uma saída boa. Lógico. Eu acredito... Você não defende o crime. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Eu defendo os direitos de uma pessoa. Todo mundo, Você sabe que há muito tempo atrás, quando eu comecei na área criminal, ainda nós éramos, entre aspas, mal vistos pela sociedade. Como um advogado criminal, e sempre olhava, né, que aquela história, o advogado criminal recebe os honorários através dos bens, né, bens móveis, então recebe mediante uma moto, eu nunca recebi isso, até porque... Eu também nunca fiz isso. não. Porque senão corre risco de responder por uma receptação. Lógico, se essa moto não foi comprada por meios lícitos. Exatamente. Mas, a cada dia que passa, infelizmente... a criminalidade está entrando na classe média. E isso está fazendo com que a sociedade, de uma forma geral, entenda que é indispensável o advogado para a justiça. Não o advogado criminal, e sim o advogado, de forma geral, para a justiça. E entre eles o advogado criminal, que é um processo criminal. Hoje você pode, eu, por exemplo, né, embora não beba nada, só bebo refrigerante. É mesmo? Nada, não bebo nada de álcool. Nunca bebi na minha vida, nunca bebi. Mas vamos dar um exemplo. Eu estou numa festa, tomo uns 3 copos de cerveja e vou para o meu hotel, para minha residência, sou abordado por uma polícia. Na minha ingenuidade, faço o bafômetro, respondo o processo criminal. E quem vai te defender? Um advogado criminal. Um advogado criminal. Nesse, vamos piorar um pouco a situação. Neste caminho, embora prudentemente dirigindo, percebendo que eu estou alcoolizado, eu atropelo uma senhora, vou responder a um processo por homicídio culposo. Quem vai defender? Um advogado criminalista. Explicando, o homicídio culposo que o doutor falou é aquele que é cometido por imprudência, negligência ou imperícia. Exatamente. Né? Sem aquele dolo, sem a vontade. Que é diferente, por exemplo, eu estou numa festa, eu bebo e entro no meu carro e saio toda disparada. Né? Sem a cautela necessária, eu vou responder por homicídio doloso, ou seja, a pessoa
teve, sabendo dos riscos, não teve nenhuma prudência e vai responder por homicídio, que aumenta a pena, né? Homicídio doloso, deixar claro para os telespectadores, aumenta a pena. Homicídio culposo, embora a pessoa, né, não tenha intenção e tenha tomado todas as cautelas, por exemplo, eu acabei de sair da festa, mas vou dirigindo a 5 km por hora. E nisso eu não vejo uma senhora atravessando a faixa de pedestre, eu atropelo essa senhora, né? Embora toda essa cautela, eu vou responder por homicídio culposo, vou pegar uma pena 4, 5, 6 anos, né, no regime semiaberto, mas vou precisar de um advogado criminalista. Então tá tendo uma visão, vamos falar, um pouquinho melhor na sociedade, com certeza. E isso precisa, até porque na Lava Jato, né, a Lava Jato, o grande, né, é lindo. Você vê o trabalho dos advogados criminalistas. Né? A luta para defender os seus clientes. Apesar de que a sociedade não vê isso com bons olhos. Embora, é isso que eu ia falar. Embora, como o senhor fez a pergunta, como defender uma pessoa que tirou milhões e milhões da boca de uma criança, de um pronto-socorro público? Embora tenha isso, mas eles precisam dos direitos. E eu sempre falo para os meus clientes, você cometeu, você vai pagar. E tem que pagar. É assim que funciona a sociedade. Agora, eu acredito, e sempre falo para eles, vai pagar, a minha luta é para pagar de uma forma justa. Né? É dessa forma que a gente trabalha. Porque muitas vezes você comete um crime e paga muito mais, paga o dobro, se não for bem defendido, se não prevalecer bem os direitos dele durante o processo criminal, né? O processo criminal e o mais importante, durante a execução penal. Queria fala sobre a execução penal, que eu quero entrar sobre isso. A execução penal, como é que seria para os telespectadores? O processo criminal é o processo de conhecimento, aonde após a instrução, né? Após uma instrução, verifica se a pessoa... Instrução que o doutor está falando, é bom a gente explicar. Com certeza. Você pode até explicar o que seja uma instrução criminal. Exatamente. O promotor de justiça, como todos sabem, entra com um processo criminal para pedir a condenação, que aquela pessoa seja condenada por um ato considerado ilícito, por um crime. E, posteriormente, ele recebe uma carta, né, vamos simplificar de uma forma bem leiga, né? Recebe uma carta para se defender, arrolar testemunhas, né, em seu favor. É marcado um dia no fórum, essas testemunhas vão apresentar a sua defesa e, posteriormente, o juiz, com a sua convicção, seu convencimento, sua opinião formada, ele vai decidir se a pessoa tem ou não que ser condenada. Pode ser absolvida ou pode ser condenada. Numa eventual condenação, é extraída uma cópia da sentença e é aberto um outro processo, o processo de execução penal. Isso. Executar. O que seria isso? Vai um outro juiz, que não aquele juiz que decidiu muitas vezes pela condenação, vai verificar se aquela pessoa, vamos supor, uma pessoa por um estelionato. Né? O estelionato é uma pessoa que utiliza-se da inocência de uma boa-fé de uma outra pessoa para tirar proveito, né, próprio. Então, ela é condenada a uns 6 anos de prisão, ela vai presa, ela é recolhida para um centro de detenção, ficará lá por um período, geralmente é 1/6 da pena, 1 ano, 2 anos, e esse juiz vai verificar se ele vai ter um bom comportamento carcerário, né? Se ele não vai desrespeitar os servidores, se não vai brigar com outros presos, se não vai receber drogas de visitas, né? Se não vai depreciar o patrimônio público, estragar a parede e tudo mais. Se ele tiver um excelente comportamento carcerário, posteriormente ser liberado. O grande problema é que muitas vezes, como nós entramos num outro bloco, falando que as pessoas às vezes não tem condições de manter um advogado até o final. Até o final, né? E aí, na execução penal, muitas vezes a pessoa fica mais tempo preso do que realmente precisa. Um exemplo, uma pessoa de 6 anos, pela qual isso que tem que ser revisto também, né? Como o senhor falou, o que poderia ser para diminuir a impunidade. A impunidade, né? Uma questão, essa questão da proporção. Um crime comum, o que é o crime comum? É o crime que não é hediondo, né? Que causa repugnância, que está previsto na lei, que seria o crimes hediondos. Ela cumpre 1/6 da pena para ir para o regime semiaberto.
6 anos e 1 ano ela já está em colônia agrícola, que pela qual não tem vaga, o advogado entra com habeas corpus, consegue deixar no regime aberto. Sim. Então, quer dizer... Mas tem muitos juízes que não conseguem o regime aberto, mesmo não tendo vaga na penitenciária. Permanece com... Mas você chega aí que é essa questão... Habeas corpus. Habeas corpus São Paulo liminar. Liminar. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem mantendo ele, mas STJ, STF, liminar está concedendo. Daí que muita gente analisa esses fatos todos e vê, cadeia é para pobre? É nesse sentido, porque não tem condição de contratar um advogado para promover todos esses recursos em segunda instância, né? Porque o advogado, não que ele queira abusar, cobrar excessivamente, mas ele tem que viajar para São Paulo, é toda uma estrutura que ele tem que ter para poder chegar... Só para você, que o senhor sabe muito bem, não desculpe cortar, mas já cortando, o senhor chegar a uma conclusão, vamos fazer uma forma geral. Uma pessoa que responde a um processo criminal está presa por tráfico de drogas, né? Hoje no meu escritório, 89% a 90% é tráfico de drogas. Então, uma pessoa que está presa por um tráfico de drogas, né? Ele é preso e cabe o artigo 310, que respondeu o processo de liberdade, pessoa que tem residência fixa e tudo mais. Para você chegar no STF, uma pessoa, o senhor sabe muito bem, vai gastar uma média de 40 a 50 mil. Tendo em vista que hoje uma viagem para Brasília, uma passagem aérea, hoje, com estadia, é uns 3 mil, 3.500 reais. Então, aí que é isso aí, o que o senhor acabou de falar. A pessoa tem que ter condições financeiras. E não tendo condições financeiras, fica presa durante todo o decurso do processo. Na execução da pena, não tem advogado para pagar, fica mais tempo. E aí que surge os grandes dados. As pessoas, obviamente, fica preso as pessoas que não têm condições financeiras. É por isso que tem que diminuir urgentemente os recursos para eliminar essa impunidade. E sou a favor. As grandes bancas de advocacia talvez não concordem com isso. Não, lógico, eu sou a favor. Mas tem que diminuir, né? O sentido de impunidade tem que acabar no Brasil. Por exemplo, você vê nos Estados Unidos, em 1 ano se resolve tudo, praticamente, às vezes em 6 meses. É isso que tem que ter. A população tem que ter essa sensação de que a pena vai ser cumprida, o condenado vai para a cadeia realmente, aquele que cometeu o crime, porque isso inibe também outras pessoas a cometerem crime, né, doutor Luiz Gustavo? Pela qual a finalidade da pena são 3, como o senhor bem falou. A inibição, a prevenção, a retribuição e a ressocialização. A prevenção acaba inibindo, a retribuição é pagar pelo mal que fez, e a ressocialização, trazer a pessoa para o seio da coletividade. E só, desculpa cortar, como o senhor acabou de falar, eu acredito, não respondendo como advogado, tá? Respondendo agora como docente. Acredito que se aumentarmos a proporção, crimes comuns, aumentar em vez de 1/6, 2/5, né? Ou, quiçá, 3/5, e aumentarmos a proporção em relação aos crimes hediondos, como o senhor já explicou, as pessoas vão pensar bem antes de cometerem o crime. Porque muitas vezes o cliente fala, doutor, acaba compensando. Acaba em pizza, né? Compensa, exatamente. Né? Uma pessoa hoje, né, um tráfico, quantos milhões estão envolvidos? Uma pessoa, ela fala, compensa eu cometer esse crime, que eu vou ficar 2 anos preso e eu tenho aí umas 10, 15, 20 propriedades. Infelizmente, se aumentarmos essa proporção, eles vão pensar. Tanto assim é que no 3/5, que é o reincidente, que é a pessoa que respondeu o processo, se for condenado novamente, vai pagar uma pena maior, que é o 3/5 da pena. Ou seja, se uma pessoa for pego a 10 anos, for condenada a 10 anos, 10 vezes 3/5 são 6 anos. Quando a pessoa já é reincidente, os clientes falam, agora eu tenho que repensar na minha vida. Eu vou deixar uma pergunta para você pensando, enquanto a gente vai para os nossos apoiadores culturais. O sistema penitenciário brasileiro ressocializa o condenado? Ele volta melhor para a sociedade ou volta pior? Vamos abrir um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o advogado e professor de Direito Penal,
Dr. Luiz Gustavo Vicente Pena, um barretense que está brilhando na cidade de Sertãozinho, em toda aquela região de Ribeirão Preto praticamente. Eu deixei aquela pergunta para você, Dr. Luiz Gustavo. O sistema penitenciário brasileiro socializa o apenado, o condenado, socializa a pessoa, ela volta para a sociedade reestruturada ou volta pior? Infelizmente, eu não posso falar que o sistema penitenciário está ressocializando o condenado, o sentenciado. Muito pelo contrário. Tanto é que até fiz parte recentemente de uma banca na Unesp, que foi o tema dessa dissertação, que vem inferindo, né, a execução da pena no sistema penitenciário, vem inferindo a terceira função, né, da pena, que é a ressocialização. Infelizmente, como eu mencionei no outro bloco, a estrutura do sistema penitenciário não está permitindo com que o preso tenha o exercício de todos os seus direitos. Um exemplo, o direito ao trabalho, né, o direito à saúde, né, muitas vezes ele não tem condições de ser atendido por um médico, né, o direito, né, a ter a dignidade da pessoa humana, um lugar para dormir, que, não sei se o senhor bem, como o senhor sabe, muitas vezes o preso combina com os outros colegas, enquanto um dorme, o outro fica acordado. Fica acordado, né? Porque não tem espaço, não né? Tem espaço. Onde cabe 5, fica 30, 40. Exatamente. Então, ele tem que pagar pela pena. Tem sim. Eu não sou a favor de que aquela pessoa que cometa o crime saia impune. Não. Nosso trabalho é, principalmente, para que seja feita justiça, né, no estrito termos da lei. Então, tem que pagar? Que pague de forma digna. E, infelizmente, o sistema penitenciário não está permitindo. Seja, como eu falei para o senhor, um exemplo pequeno na saúde, né? A questão do direito, não são todos os presos que têm o direito ao trabalho, que exercem o direito ao trabalho, fica lá o dia inteiro na cela, sem fazer nada, vendo televisão. E a convivência com outros presos também, né? Muitos presos acabam aprendendo até aquilo que não sabiam, né? Exatamente. Existe num sistema, quando o senhor entra, né? O senhor entra no sistema penitenciário, nos primeiros 10 dias, existe o período da inclusão, né? O período da inclusão é verificar a personalidade do preso, né? Para colocar com as pessoas bem parecidas com a dele e com os crimes parecidos. Que, infelizmente, também, muitas vezes, não é possível, devido à superlotação do sistema carcerário. Bem, como é que você está vendo essas manifestações populares no Brasil? Começaram em junho de 2013... pedindo saúde, pedindo educação, pedindo a baixa de metrô e de tarifas de ônibus de metrô, e depois acrescentaram muito mais coisas. Você acha que mudou o pensamento político dos políticos brasileiros? Você acha que melhorou? O que você analisou de tudo isso? Analisando, segundo as minhas análises, os políticos estão percebendo que o povo brasileiro acordou. Já dizia o saudoso e inesquecível Ulisses Guimarães, de que o político tem mais medo do povo na rua, né? É do povo na rua. Tanto assim é que antes das manifestações, a presidente Dilma reuniu, né, ficou toda a madrugada no seu gabinete verificando as preparações da manifestação e destacou o ministro Eduardo Cardoso para acompanhar durante o dia a manifestação, era por volta de umas 7h30, 8 horas da noite, ele foi lá na residência presidencial passar o relatório. Ou seja, a preocupação é grande, né? Só que, acredito eu, que não podemos nos calar. As manifestações têm que ser pacíficas, né, como aconteceu, né, as últimas manifestações aconteceram. Não podemos deixar de nos manifestar. Sempre lembrar as autoridades, né, que estamos aqui observando, estamos aqui cobrando, né? Porque que eu sempre falo, até para os meus alunos, nossa manifestação é muito importante, porque é através da nossa manifestação que os políticos vão ver que tem que aplicar nas políticas públicas. Se eu exigir uma educação melhor,
tem que aplicar na educação, que foi uma das bandeiras das manifestações, né? Então, eu vejo com bons olhos essa nossa manifestação, sim. E o cenário político e econômico do Brasil atualmente, como é que você está vendo tudo isso? Triste. Triste, Muito triste. muito triste. Eu moro numa região ali na cidade de Sertãozinho. Né? Era uma região muito rica, né? Parece Muito que rica. muitas indústrias fecharam em Sertãozinho. O que está acontecendo com o Sertãozinho? Sertãozinho, as autoridades esqueceram, né, de olhar a história do Brasil. Eu até brinco, antes de ontem eu estava conversando com a minha esposa. A monocultura intensificou toda a sua força na cana-do-açúcar. E as empresas todas gerando trabalho em cima da cana-do-açúcar. Chegou esse governo, né, por uma readequação, vamos assim dizer, deixou de olhar com os bons olhos, né, o setor sucro-alcooleiro, e Sertãozinho começou a passar por uma situação muito ruim, uma fase muito ruim, com pessoas, com grande número de empregados sendo mandados embora diariamente. Diariamente. Né? Empresas fechando as portas. A advocacia trabalhista deve estar muito boa, né, em Sertãozinho, mas pelo não jeito. recebe. Não recebe, eu não adianta, estava conversando, né? Eu até brinquei esses dias com um grande advogado trabalhista que tem ali na região. Falei, vocês devem estar rindo, né? Ele falou, não, estou chorando. Falei, por quê? Ele falou, se as empresas deem dinheiro, eu recebo. O que as empresas estão fazendo? Elas estão entrando com recuperação judicial. Recuperação judicial. Com a recuperação judicial, você sabe, tem toda uma tramitação, mas demora, a antiga, né? concordada. A antiga concordada. Então, eles não estão recebendo. Infelizmente, não estão recebendo. Ganha, mas não recebe. Ganha, mas não leva. Exatamente. Ganha, mas não leva. Exatamente. Né? E isso vem aumentando a violência na cidade, né, na região toda, aumentando o índice, principalmente de furto e roubo na região. E será que vamos ter solução esse ano? Será que esse ajuste fiscal que vem por aí vai dar alguma esperança de alguma melhora no Brasil? Eu assim espero. Dizem que a melhora, né, pelo menos que a gente vê, algumas até ontem eu jantei com o diretor da usina ali próximo à região de Batatais. Segundo previsão dele, é para 2017, na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, né? E torcer para que o Levi continue resistindo às reações, às opiniões da presidente Dilma, né? Ele pegou uma árdua tarefa. Muito uma árdua tarefa. E torcer para que ele venha exercer um bom trabalho no seu governo. Aí, né? Como você vê as faculdades de direito no Brasil? Estão boas? Como é que você está analisando tudo isso? Acaba interferindo também. Acaba interferindo também. Porque, infelizmente, no corte de despesa, corte de gasto, a principal é a educação. Né? A educação. E aí, o fomento da educação. Não pode cortar o gasto da comida, né? Não pode cortar o gasto da comida. Da comida se corta o excesso, né? Exatamente, o supérfluo, né? O supérfluo. A pessoa comprava 2 Danone, agora compra um saco de arroz e 2 Danone. Agora ela está preocupada em não conseguir o dinheiro do saco do arroz. Deixa os 2 Danone e compra 2 sacos de arroz, né? Então, tá fazendo... Eu acho que o país está vivendo uma fase de reestruturação. Né? E o brasileiro ele tem que verificar que essa reestruturação são das grandes crises que acaba aparecendo grandes gigantes. Né? Vamos aproveitar isso. Você é a favor da reeleição ou devemos acabar com isso? Eu sou contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Porque pode ser que eu esteja errado. A reeleição faz com que, muitas vezes, sujeiras ficam debaixo do tapete. Né? Então, a pessoa ela luta para a reeleição, muitas vezes, não para continuar o seu plano de governo, né? De uma forma geral. Para agradar, né? E agradar e acaba levando a reboque o país, ou o estado, ou o município. Exatamente. Esse que é o grande problema. Vou te fazer uma perguntinha que eu sempre faço no final do programa. Você tem aquela pessoa na história que transformou a humanidade, que se aparecesse hoje para você curvaria em reverência? Aquela pessoa que foi importante, que você acha que mudou o mundo,
ou deu um cunho importante à humanidade, fez um trabalho excelente, que você se curvaria em reverência? São várias, hein? Não, uma só. Dalai Lama. Dalai Lama, eu me curvaria. São vários. São vários. E espero que continue aparecendo. Lógico. Continue aparecendo, que precisamos, né? Dr. Luiz Gustavo Vicente Pena, foi um prazer entrevistá-lo no programa. Você que veio de Sertãozinho especialmente para fazermos essa gravação. Muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite. A minha admiração por você é muito grande, desde a época do que eu estudava com seu filho, Luiz Eduardo, né? Na época do Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, né? Foi uma grande satisfação receber o seu convite. Barretos, eu tenho um carinho muito grande pela cidadão de Barretos. Estou à disposição sempre que precisar. Filho da doutora afinada e saudosa doutora Nilza Vicente Pena, que eu tive o privilégio de advogar junto com ela. Muito obrigado mais uma vez. E vamos terminar o programa, doutor Luiz Gustavo, sempre falando uma poesia. Hoje vamos falar uma poesia de Vicente de Carvalho, chamado Velhos Temas. Velhos Temas são diversos, esse é o número 2. Eu cantarei de amor tão fortemente, com tal celeuma e com tamanhos brados, que afinal teus ouvidos dominados hão de à força escutar quanto eu sustente. Quero que meu amor se te apresente, não andrajoso e mendigando agrados, mas tal como é, risonho e sem cuidados, muito de altivo, um tanto de insolente. Nem ele mais a desejar se atreve do que merece. Eu te amo, e o meu desejo apenas cobra um bem que se me deve. Clamo e não gemo, avanço e não rastejo, e vou de olhos enxutos e alma leve à galharda conquista de teu beijo. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Luiz Gustavo, pela sua presença no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Loja MAP. A tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte. Tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias.